Primeiramente, eu quero dizer Feliz Dia das Mães para todos vocês, mães, pessoas absolutamente maravilhosas. Eu não estaria aqui sem a minha mãe, literalmente. Então, obrigado por isso. Mas, realmente, vocês fazem toda a diferença aqui na nossa igreja. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês, derramando sabedoria e discernimento. E se você tem filhos pequenos, muita paciência sobre a sua vida, para que você possa continuar a conduzir os seus filhos, a sua família, nos caminhos do Senhor. Então, parabéns, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Hoje em dia, nós ouvimos muitos comentários sobre a Bíblia. Muitas pessoas falam muitas coisas sobre a palavra do Senhor. Provavelmente você já ouviu pessoas tentar descreditar a Bíblia, dizendo que é apenas um livro antigo. É apenas um livro antigo que não é pertinente para nós hoje, porque foi escrito muito tempo atrás para pessoas antigas, povos antigos. Eles dizem que hoje nós somos muito mais avançados como sociedade. Nós somos muito mais intelectuais. Não precisamos mais de um livro antigo. Eles dizem que com o desenvolvimento da humanidade, com a ciência, a tecnologia, não é mais necessário esse livro tão antigo. Dizem que a Bíblia simplesmente não é mais relevante para nós. Você já ouviu algum tipo de comentário, uma versão desse argumento? Creio que sim. É muito comum hoje em dia e está sendo ainda mais comum dentro da nossa cultura. Mas a verdade é que a Bíblia sempre foi relevante. A Bíblia é relevante hoje e a Bíblia sempre será relevante até o fim dos tempos. Agora sim, nós reconhecemos que é verdade que a Bíblia foi escrita para povos específicos, milhares de anos atrás, pessoas de outros lugares, outros países, outras línguas, costumes, cultura e sociedade. E é verdade também que as culturas têm mudado. É verdade que a ciência e a tecnologia têm avançado. É verdade que novas ideologias e filosofias e pensamentos têm surgido ao longo do tempo, desde que a Bíblia foi escrita. Tudo isso é verdade. E sim, realmente as coisas mudaram muito. Mudaram muito no nosso mundo desde que a Bíblia foi escrita. Mas uma das coisas que nunca mudou, uma das coisas que tem permanecido o mesmo, igual, desde o momento que a Bíblia foi escrita até hoje, uma coisa que nunca mudou, é o ser humano. O ser humano permanece o mesmo. O fato é que na essência, o ser humano é o mesmo. Desde o Jardim de Éden até os dias de hoje, a natureza do ser humano não tem mudado. Homens são capazes de mudar cultura, de modificar sociedade. Os homens são capazes de mudar, mas nenhuma cultura, nenhuma sociedade, nenhuma filosofia, nenhuma ideologia, nem a ciência, nem a tecnologia é capaz de mudar a natureza do ser humano. E é por isso que a Bíblia é tão relevante para nós hoje. É por isso que a palavra de Deus é tão relevante, tão pertinente para nós hoje, porque ela revela de forma muito escancarada a natureza do ser humano. A Bíblia trata desse assunto com extrema precisão. É por meio da Bíblia que nós entendemos que homens e mulheres de todas as culturas, em todos os séculos, experimentaram as mesmas emoções, os mesmos sentimentos, enfrentaram as mesmas tentações, as mesmas dificuldades, dilemas, impasses, os mesmos desafios pessoais. Os homens de todos os séculos enfrentaram e tiveram os mesmos desejos, interesses e ambições, os mesmos medos e preocupações. Isso não tem mudado, independentemente de cultura e tecnologia e ciência. Os homens, o ser humano, é o mesmo. E uma das evidências mais gritantes que a Bíblia é tão relevante para nós hoje,
quanto era na época que foi escrita, é visto em Romanos capítulo 1. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1. Nós vamos começar lendo em versículo 18. Então, Romanos capítulo 1, começando no versículo 18. O apóstolo Paulo, escrevendo essa carta para a igreja em Roma, ele fala: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Então aqui o Paulo começa a destacar um aspecto da natureza humana que é absolutamente indiscutível. Isso é a corrupção universal da humanidade. E até o ateu mais veemente, aquele que é militante, se ele for honesto, ele teria que concordar com o apóstolo Paulo. Porque é só dar uma olhada ao nosso redor e você vê que da mente humana surge toda espécie de maldade, violência, perversidade e injustiça. Eu estava conversando hoje na hora do almoço com os irmãos sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Aquela tragédia, assim, difícil imaginar o sofrimento e a dor que aquele povo está passando. E é impressionante como em meio de uma tragédia, há pessoas que estão aproveitando da situação para roubar, para estuprar, para destruir. A gente olha e fala: como que alguém é capaz de fazer isso? É a natureza corrompida do homem, que o Paulo está prestes a descrever aqui. Mas por que os homens agem dessas formas? Como que o homem chega a este ponto? O Paulo fala: porque eles suprimem a verdade pela injustiça. Porque eles suprimem a verdade pela injustiça. A palavra suprimir que o Paulo utiliza aqui na língua grega, é a palavra katerro, e significa conter, ou reter, restringir, deter ou impedir. Então o Paulo está dizendo que os homens têm contido, têm restringido, têm impedido a verdade de tomar lugar em seu coração, de tomar lugar na sua mente e de governar as suas vidas, por causa da maldade e a malícia que eles escolhem a praticar. Os homens sabem que a verdade vai diretamente contra a injustiça e a perversidade e a violência que eles querem praticar, que o coração deles deseja a praticar, e por causa disso, eles suprimem a verdade nas suas vidas, porque sabe que a verdade vai totalmente contra o que eles querem fazer. Mas não somente querem impedir, restringir a verdade de governar as suas próprias vidas, muitos homens hoje querem suprimir a verdade para que ela não seja propagada e espalhada na nossa cultura. Eles olham para a verdade como se fosse algo limitante, algo restritivo, algo opressivo, algo que impede eles de fazer o que eles querem fazer, de ser quem eles querem ser, de fazer o que eles acham melhor para as suas próprias vidas. Mas qual é essa verdade que o Paulo está dizendo aqui? Qual é a verdade pelo qual os homens lutam tanto para suprimir, para restringir, para conter? Certamente é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, porque o Evangelho destaca o pecado do homem. O Evangelho destaca a maldade, a corrupção e a insuficiência do ser humano. E nenhum homem gosta de ouvir que aquilo que ele pensa, as suas ideologias, as suas filosofias, as suas crenças são errados. Nenhum homem gosta de ouvir que aquilo que ele faz, as suas atitudes, a sua conduta não é certo, é errado.
Isso fere o ego do homem. Isso atinge o orgulho do homem. Então ele tem que suprimir a verdade para ele não ser ofendido, para ele não passar um desconforto, para justificar a sua conduta pecaminosa. Mas eu creio que é mais do que isso. Eu creio que o Paulo tem em mente a verdade absoluta revelada por Deus na sua totalidade. Não apenas o Evangelho, mas a verdade revelada pela palavra de Deus na sua totalidade. Por exemplo, a verdade sobre a realidade da existência de Deus, a realidade da existência humana, da onde nós viemos, por que nós estamos aqui na terra, qual o propósito disso, o que acontece depois dessa morte. Eu creio que ele está falando sobre a verdade, sobre a identidade do ser humano, o que significa ser realmente um ser humano. É sobre a moralidade, a verdade entre o que é certo e o que é errado. Quais atos são moralmente corretos e quais atos são moralmente erradas. Tudo isso, toda essa verdade de Deus é o que os homens hoje querem suprimir pela sua injustiça. E antes de continuar, eu quero deixar claro que isso não é um ato involuntário. Suprimir a verdade não é algo que acontece por ignorância. É um ato muito deliberado. São escolhas conscientes. Homens suprimem a verdade conscientemente. Vou impedir a verdade de tomar conta no coração conscientemente. Como que sabemos disso? O Paulo explica isso no versículo 19. Ele fala, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Olha quão bom e justo é o nosso Deus. Ele não resolveu ocultar a verdade. O nosso Deus não encobriu a verdade absoluta da mente dos homens, somente para condená-los depois, por não obedecer e se submeter à verdade absoluta. Não, muito pelo contrário. Ele estabeleceu as leis da natureza. Ele criou este mundo com toda a sua beleza, o seu esplendor, a sua complexidade, tudo isso para apontar os homens para a realidade de Deus e a verdade revelada por Ele. Olha no capítulo 2 de Romanos comigo, capítulo 2, versículos 14 e 15. Romanos 2, 14 e 15. O Paulo fala, de fato, quando os gentios, aqui fazendo um contraste entre os gentios, aqueles que não conhecem o Senhor, não conhecem a verdade, pois não receberam a lei de Deus, com os judeus que tinham recebido a lei de Deus. Ele fala, de fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. O Paulo está dizendo que Deus embutiu a lei moral dentro da mente de cada ser humano. Cada ser humano tem a lei moral de Deus embutido dentro da sua mente, para entender e reconhecer o que de fato é certo e o que é de fato errado. Mas só porque Deus tem embutido a lei moral não quer dizer que os homens vão se submeter à sua consciência e à sua lei. Então Deus tem feito mais do que suficiente para que toda a humanidade conheça a verdade absoluta sobre quem Ele é e quem nós somos diante dEle. Volta comigo no capítulo 1, continuando no versículo 21. Ele fala, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus,
nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. A luz da verdade de Deus que foi embutido no coração do homem foi encoberto pela maldade e a injustiça que os homens escolheram a praticar. Para rejeitar Deus é rejeitar a verdade absoluta que governa a realidade deste mundo em que nós vivemos. Tudo isso Paulo escreve 2000 anos atrás, quase 2000 anos atrás, sobre aquele povo daquela época, outras culturas, outras línguas, outras sociedades. Tem nada a ver conosco hoje, né? Isso aí não tem nada a ver com a gente. Você olha para a nossa cultura e vê coisa totalmente diferente. É claro que não. Será que alguém hoje pode ler aquilo, aquela descrição, e olhar para aquilo que acontece hoje e dizer que a Bíblia não é pertinente para os dias de hoje? Que ela não é mais relevante? Será que os homens hoje em dia pararam de suprimir a verdade como aquelas pessoas na época do Paulo? É claro que não. Na verdade, nós até poderíamos argumentar que os homens de hoje têm suprimido a verdade ainda mais do que as pessoas da época do apóstolo Paulo. Ainda mais. Eu quero te dar alguns exemplos disso. De como a repressão da verdade somente tem aumentado ao longo dos séculos. O nível de repressão tem aumentado ao longo do tempo. Por exemplo, nós sabemos que a verdade sobre o que é certo e errado em relação à sexualidade tem sido distorcido quase desde o início da humanidade. Quase desde o início da humanidade. Deus deixou muito claro que relações sexuais é reservado para homem e mulher dentro do contexto de casamento. Essa foi a verdade que Ele revelou. A verdade sobre relações sexuais. Mas os homens chegaram ao momento de rejeitar essa verdade, de oprimir ou suprimir essa verdade pela sua própria injustiça. E os seus desejos pecaminosos levaram eles a falar: não é errado. Não é errado ter relações sexuais fora do casamento. Então, ao longo dos anos, essa foi uma nova versão da verdade, propagado. Mas a gente sabe que não parou por ali. Eles não modificaram um pouco a verdade de Deus por aí. Depois de um tempo, os homens começaram a falar: não é errado ter relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Não é errado. E essa mentira foi sendo propagado e aceito ao longo da época, ao longo do tempo. O Paulo diz no versículo 22 sobre isso, ele fala: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus, do Deus imortal, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Hoje em dia nós temos sociedades inteiras que não apenas toleram a prática, não somente aceitam a mentira, mas chegaram ao ponto de redefinir uma das verdades mais fundamentais, que tem sido abraçado e reconhecido por praticamente todos os povos, de todas as épocas, desde o começo. Isso é o casamento. O casamento, que sempre foi visto e reconhecido
como a união entre um homem e uma mulher, agora tem sido redefinido para ser, não é isso. É união entre duas pessoas que se amam, independentemente do sexo. E olha que hoje está indo ainda além. Duas pessoas, não precisa ser duas pessoas. Desde que se amam, quem pode estabelecer um número dentro dessa união? Mas para piorar ainda mais a situação, hoje nós temos diversos movimentos em diversos países que estão literalmente tentando persuadir as pessoas que relações sexuais entre adultos e crianças não é errado e não deve ser visto como errado ou tabu. Você enxerga como que vai progredindo isso? Começa com suprimindo a verdade de Deus aqui, e aquilo vai gerando consequências e vai piorando até chegar ao ponto de pessoas tentando persuadir a gente de que não é errado e nem tabu um adulto ter desejo sexual por crianças. Voltando para o versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Vamos mais um exemplo do que nós vemos hoje em dia. Por literalmente milhares de anos, praticamente todas as culturas, sociedades, têm reconhecido uma das verdades mais básicas para a nossa realidade humana. Qual é essa verdade? A verdade do que é um homem e do que é uma mulher. A definição. Literalmente, séculos passaram, milhares de anos, em que as culturas dos diversos países reconheceram o que é um homem e o que é uma mulher. Mas de repente, na última década, até essa verdade está sendo suprimida. Até essa verdade, a verdade mais básico, mais explícito que temos, está sendo suprimido. Agora, muitos, dentro da nossa própria sociedade, estão dizendo que homens podem ser mulheres, mulheres podem ser homens, homens podem engravidar. E o problema é que eles não baseiam essas declarações, essas afirmações da verdade deles, não afirmam isso baseado em fatos e evidências, nem na biologia, mas simplesmente em sentimentos. Hoje em dia, a verdade não é baseado mais em fatos e evidências, é baseado naquilo que a pessoa sente. O que ela sente é o que determina a realidade, e nós somos esperados a nos submeter à realidade que ela tem estabelecido para a vida dela. E se nós não nos submetemos a isso, nós somos chamados intolerantes, cheios de ódio, pessoas ignorantes. Essa é a realidade em que nós estamos vivendo. Qual tem sido a consequência dos homens ao longo do tempo suprimir a verdade de Deus? Olha comigo em versículo 28. Ele fala, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Isso não é uma descrição exata
da humanidade em plena 2024? Como que alguém pode olhar para essa descrição e falar, não, isso não é mais relevante para os dias de hoje? Como eu falei, culturas mudaram, sociedades têm surgido e desaparecido, mas a natureza do homem continua o mesmo. Mas e daí? O que isso tem a ver com a gente? Nós cristãos, que conhecemos a verdade, o que isso tem a ver conosco? Pastor, deixa eles acreditar o que quiserem. A gente conhece a verdade, estamos firmes, seguros na verdade. Deixa eles no cantinho deles, acreditando o que eles querem acreditar, e nós vamos ficar no nosso cantinho. Melhor não falar nada, para não causar problemas e conflitos, para não ofender e chatear. Não vale a pena. Irmãos, é justamente esse tipo de atitude, de pensamento, que tem levado a nossa sociedade a chegar a este ponto. É esse tipo de atitude. Porque o problema com essa atitude é que enquanto a igreja fica calada, enquanto os cristãos ficam quietos, os que suprimem a verdade se tornam ainda mais ousados, ainda mais confiantes, de propagar as mentiras. E eu te prometo que a mentalidade deles não é, olha, nós vamos acreditar a nossa versão da verdade, vocês acreditam o que você acha melhor, e nós vamos viver tudo em harmonia. Não é essa a mentalidade. A mentalidade deles é, nós inventamos, nós temos a nossa verdade, e você tem que acreditar naquilo que nós falamos que é a verdade. Nós acreditamos algo e você vai acreditar também o que nós estamos dizendo é correto. E se você não acreditar o que nós estamos dizendo é a verdade, nós vamos fazer de tudo para que os seus filhos acreditem o que nós estamos dizendo é a verdade. Gente, isso já está acontecendo. Prestem atenção, isso já está acontecendo, essa mentalidade já está sendo manifestado. Através de censura, através das redes sociais, através da televisão, de livros, através da sala de aula. Nós cristãos nunca fomos chamados para ficar quietos. O cristão, a igreja nunca foi chamado para ficar calado. Muito pelo contrário, somos chamados a nos levantar e batalhar pela fé, batalhar pela verdade revelado por Deus por meio da palavra dele. Nós como cristãos, como uma igreja, nós somos chamados a declarar a verdade absoluta. Não para ficar no nosso cantinho, aqui dentro desse prédio, num ambiente agradável, onde todo mundo concorda e está mil maravilhas. Não. Nós somos chamados para aprender a verdade aqui dentro, mas sair pelas portas para espalhar a verdade absoluta. Para declarar para o mundo qual é a verdade de Deus, independentemente das consequências. Nós somos chamados para alertar as pessoas das consequências dos seus pecados. Somos chamados para alertar as pessoas das consequências dos seus pecados. Como o Paulo disse, as consequências é morte. Quem somos nós aqui para ouvir a verdade, conhecer a verdade e não levar essa verdade para as pessoas que neste momento estão no caminho para o inferno? Quem somos nós? Que direito nós temos de apenas ficar no nosso cantinho? Nenhum. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, olha a mentalidade do apóstolo Paulo. Ele fala, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Reconciliem-se com Deus.
A ideia de batalhar pela fé, de anunciar a verdade, de confrontar erros na nossa sociedade, de querer derrubar mentiras destrutivas, não é para envergonhar, não é para causar polêmica, não é para ofender, apesar de que essas coisas podem acontecer, mas é por amor a essas pessoas, é por amor às pessoas que neste momento estão talvez enganados, por aqueles que estão suprimindo a verdade. Nós somos chamados para amar, e um dos maiores atos de amor que você pode demonstrar, é você abrir a sua boca e falar a verdade, é de não apenas ficar calado, mas com amor e respeito, com sabedoria e discernimento, se levantar e falar: eu não aceito essa versão da verdade. Deixa eu te explicar qual é a verdade em relação a isso. Quero chamar a equipe de louvor. Nós somos chamados para amar. Nós somos chamados para amar tanto as pessoas, que estamos dispostos a falar a verdade, mesmo se é desconfortável. Mesmo sabendo que as pessoas não vão gostar muitas vezes daquilo que vão ouvir. Mesmo se talvez haja um rompimento de relacionamento por um tempo. Fazendo eles entender, ou pelo menos ouvir a verdade, é mais importante do que o nosso próprio conforto. Nós somos chamados para amar. Amar tanto que estamos dispostos a enfrentar zombaria, talvez até perseguição, para declarar a verdade absoluta de Deus. Tanto para o benefício deles, quanto para o benefício dos nossos filhos, que estão crescendo e vão enfrentar essas ideologias propagadas hoje. Mas eu não posso concluir a mensagem sem falar: cuidado. Você que é cristão, você que conhece a verdade, será que você também não está ou não tem suprimido a verdade na sua vida? Será que enquanto nós olhamos para toda aquela loucura, toda aquela confusão, as mentiras, será que nós apontamos o dedo para condenar, enquanto nós estamos fazendo a mesma coisa? Você que conhece a verdade, mas escolhe voluntariamente a não obedecer à verdade, seja no dia a dia. Você que conhece a verdade sobre orgulho, mas escolhe a colocar aquilo de lado para você agir e viver de forma orgulhosa. Você que sabe a verdade sobre o que é mentir, ou sobre mentira, mas você coloca essa verdade para mentir, para fofocar, para julgar, para defamar. Você está suprimindo a verdade de Deus de tomar conta do seu coração. Você que tem a verdade literalmente no seu celular, no seu tablet, na sua Bíblia, todos os dias, mas não escolhe abrir essa verdade e conhecer essa verdade, você está suprimindo a verdade de governar a sua vida, a sua mente, o seu coração. Então, enquanto nós hoje pensamos sobre isso, refletimos sobre isso, nós devemos fazer duas perguntas: será que eu tenho amado as pessoas o suficiente para realmente falar a verdade? E segunda pergunta: será que eu estou vivendo aquilo que eu estou pregando? Será que enquanto eu olho e falo mal daqueles que suprimem a verdade, eu também não estou fazendo isso na minha vida pessoal? Convido você a levantar neste momento. Nós vamos ter um último louvor. Neste momento é o momento entre você e o Senhor. Não sei o que Deus tem falado ao seu coração hoje à noite, mas você tem a oportunidade de responder a isso. Por meio do louvor, por meio de oração, os altares estão abertos aqui.
Se você quiser vir para frente e orar, talvez ore por alguém que você conhece, que tem suprimido a verdade na sua vida, ou que tem sido enganado e manipulado pelas mentiras que o mundo está propagando. Ore por eles. Peça para Deus te dar coragem, é uma oportunidade para poder falar a verdade para essas pessoas. Como eu falei, eu não sei o que está no seu coração neste momento, mas é a oportunidade de você falar com Deus. É entre você e Deus, fica à vontade.